Então eu vou passar a palavra, antes de apresentar os convidados do Rio de Janeiro, que vieram colaborar conosco, a palavra ao professor Inácio Poveda, que é o secretário-geral dessa universidade, professor titular da Faculdade de Direito Largo São Francisco, e que foi um dos fundadores, o diretor que levantou a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, cujo trabalho nos deixa sempre muita saudade, ainda faz parte da congregação, mas construiu em Ribeirão Preto uma faculdade brilhante, inclusive é o nosso auditório de música, para vocês verem como dá certo a integração entre as áreas, né? O direito e a música sempre ali de mão dadas, um dos auditórios, talvez os mais bonitos da universidade, se não o mais, em que a gente todo mês está lá mais de uma vez, onde a gente, inclusive, realizamos onde nós realizamos nossas gravações. E, mais uma vez, obrigado aqui pelo apoio sempre muito querido, muito próximo das artes, do professor Poveda. Obrigado, professor Rubens Ricciardi. Boa tarde a todos. Estamos num horário não muito fácil, logo no pós-prandium, então aquele momento em que o nosso organismo dá uma riada assim, Qualquer coisa eu levanto e canto uma ópera aqui, que é para todo mundo ficar animado, Com o maestro aqui me regendo ao lado, Mas em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos os que aqui estão e aos que nos acompanham também pela transmissão, em nome da universidade e, por extensão, do Instituto de Estudos Avançados, e parabenizar tanto o IEA quanto o núcleo de pesquisa, do qual o professor Rubens Ricciardi é coordenador, lá na Faculdade de Filosofia, Departamento de Música, por esta iniciativa. Eu, vindo da área do direito, a área do direito é uma daquelas áreas muito consolidadas, muito antigas, Quer dizer, antes mesmo de você ter universidades, Universitas Studiorum, você já tinha escola de direito, isso desde a antiga Roma, passando pela Beirute, por exemplo, foram juristas da escola de Berito, como se chamava na época, no século VI, que foram responsáveis pela compilação de todo o direito romano, Corpus Juris Civilis, que preservou a tradição do direito romano para a posteridade e a modernidade. Mas, por ser uma área muito fechada e muito definida, ela é também uma área, muitas vezes, assim, avessa à realidade multifacetária que é a realidade do mundo em que nós vivemos. Eu me lembro que, uns aninhos atrás, já vão sendo alguns anos, quando eu era um jovem professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o diretor à época me falou: Inácio, eu queria contar com você para presidir a comissão de informática da Faculdade de Direito. Eu não tinha nem noção, era a época do 286, você, Diego, nem tinha nascido, 386, impressora matricial, tal. Muito bem, e eu comento isso por quê? Porque enquanto presidente da Comissão de Informática da Faculdade de Direito, foi a primeira vez que eu vim no campus, que eu vim participar de uma reunião onde tinha, olha, um físico, nossa, que coisa diferente, olha, tem aqui um arquiteto, olha, tem aqui um médico, tem um psicólogo, quer dizer, esse contato com as diferentes áreas do conhecimento, E desde aquela época tem sido para mim um motivo de reflexão e de interesse, porque nós temos que pensar que a realidade das coisas, vamos chamar assim a verdade, não no sentido metafísico, mas a realidade é uma só, é o que é, Só que ela é multifacetada, E por essa razão, muitas vezes, seja por motivos didáticos, seja por motivos metodológicos, nós tendemos a fragmentar, Mas a realidade é uma só. É a mesma coisa do que quando, por exemplo, o médico vai atender o seu paciente. Quer dizer, eu posso ser especialista em rim, mas a pessoa é uma só, o doente é um só, e nós sabemos como toda essa linha de humanização da medicina
que ganha força, coloca o foco no paciente, na pessoa humana, na pessoa que sofre daquela patologia, etc. Então, penso que, em relação ao conhecimento, se passa alguma coisa também. Você, por força, você tem que focar num aspecto, né, da realidade das coisas, mas a realidade das coisas é uma só, e por isso as interações e o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento se faz necessário. Eu penso, professor Rubens, que mais do que uma questão propriamente teórica ou de discussão intelectual, essa questão da rediscussão das grandes áreas do conhecimento talvez atenda mais a uma questão prática da maneira como essa definição de grandes áreas, como ela está, de alguma maneira espartilha, né, o conhecimento, a possibilidade de interação e principalmente um tema que eu acho que é o tema prático que mais preocupa, que é a maneira como, a partir de uma definição de áreas do conhecimento, você faz a avaliação, né, e tudo aquilo que decorre da avaliação, inclusive questão de contratação de docentes nas diferentes áreas. Então, eu quero crer que essa iniciativa do professor Rubens Ricciardi e do professor Paulo Saldiva é muito bem-vinda, né? Parabéns, professor Ricciardi, e tenho certeza de que com tantas pessoas aqui conhecedoras, né, luminárias, né, do saber, nós poderemos ter uma discussão muito proveitosa. Obrigado. Obrigado, professor Poveda. Gostaria de convidar a professora Icleia Thyssen para suas palavras iniciais. A professora ela é professora titular da Unirio, que é uma universidade federal na cidade do Rio de Janeiro, ali na Urca, os lugares, aliás, mais bonitos do Rio de Janeiro, e Avenida Pasteur. E a professora Icleia Thyssen tem tido uma trajetória acadêmica brilhante na área das ciências da informações, ela que está alojada num departamento que também tem história, né? E ela tem feito um trabalho quase que fundadora da área, que é uma área muito importante, ciências da informação, que aqui na USP nós temos tanto na ECA como na filosofia de Ribeirão Preto. Então, eu gostaria de convidar a professora Icleia para as suas palavras. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los, os colegas aqui da USP, meu colega da Federal Fluminense, ao professor Poveda, e, sobretudo, também ao professor Rubens, que é o responsável por eu estar aqui hoje, e ao IEA, né, que promove esse debate, que nos trouxe aqui. Meu muito obrigado. Bom, eu vejo essa oportunidade mais como um ponto de partida do que um ponto de chegada, né? Como disse o professor, isso se deve ao fato de que o tema é um tema que abrange questões muito amplas, né, e complexas também. E elas vão se abrindo para outras tantas, e por isso eu acho que merece uma análise mais detida, né? E possivelmente com mais desdobramentos. Bom, parece que aqui se inicia uma pesquisa. A impressão que me dá que estamos em busca de problemas, levantando os problemas naquela etapa inicial de um projeto de pesquisa. E aí eu gostaria de dizer de onde eu falo, né? Eu tenho dupla formação em biblioteconomia e museologia. A minha pós-graduação toda foi na área de ciência da informação, e eu sempre trabalhei com o tema da memória, no departamento de História. Portanto, eu sou passageira das fronteiras, e para o bem e para o mal, evidentemente, né? Paga-se o preço de tudo, mas nada que a gente não supere com muito esforço, né? Então, é desses caminhos percorridos que eu falo. E eu busquei um fio, né, para me expressar aqui, justamente porque eu não tenho domínio sobre vários dos temas que vêm sendo levantados ao longo da formação desse grupo, né? E até mesmo a própria questão das humanidades hoje, né? Que é um tema que, convenhamos, está na ordem do dia, não é? A partir de uma proposta já registrada no Senado essa semana, que fala da extinção de cursos de filosofia, história, geografia, sociologia, artes e artes cênicas das universidades públicas,
passando para as universidades privadas, a proposta é essa, presencialmente ou à distância, de modo que acende-se o alerta laranja ou o alerta vermelho, né, e está já no Senado para votação contra e a favor. Então, a oportunidade do seminário é extremamente relevante, né? Bom, então eu fiquei nessa questão de levantar caminhos, né, que possam nos mostrar o processo histórico que vem definindo o lugar de cada campo do conhecimento numa estrutura e essa hierarquização atual, não apenas no Brasil, mas em diversos outros países. Na verdade, uma pergunta de saída, o que se passou desde que as áreas foram ganhando as atuais denominações, né? Certamente, o conhecimento produzido ao longo do tempo transformou esses conceitos, e assim como as práticas, mas precisamos conhecer a ciência na história, mais do que a história das ciências. Bom, no início desses trabalhos, quando o grupo foi se constituindo, a minha ideia foi pensar na tabela de áreas do conhecimento, que não podemos ignorá-la, a tabela de áreas usada tanto pelo CNPq como pela CAPES, que são os dois órgãos, como sabemos, no âmbito federal, né, que se encarregam de pesquisadores e dos programas de pós-graduação, respectivamente. Bom, essa classificação das áreas é também usada na definição dos comitês de assessoramento, do CNPq, e são também formadoras e agregadoras de áreas junto ao CNPq. Bom, eu vou citar, então, uma colega que participou de uma comissão de estudos realizada no CNPq, em 2005, que visava a reestruturação das áreas do conhecimento, né? A professora Rosali Fernandes, ela chegou a publicar um artigo sobre a ciência da informação dentro dessa reestruturação da área, não é isso que eu vou tratar aqui, mas como ela fala de uma forma geral, ela vai dizer que essa tabela é usada para fins de avaliação e gestão em níveis hierárquicos de agregação. A primeira versão dessa classificação data de 76, a segunda versão de 82. Né? E a versão de 84 é a que está em vigor até hoje, tanto no CNPq como na CAPES. E nas últimas décadas foram várias as iniciativas de atualização ou mudança nessa tabela, mas até o momento permanece em vigor a de 84. Bom, essas questões foram tratadas em 2005, como eu disse. Houve nessa comissão a presença do vice-presidente do CNPq de então, um representante da CAPES, outro da FINEP e mais 17 representantes de áreas. Os trabalhos tiveram a duração de cerca de 9 meses, foram consultados os programas de pós-graduação e as associações científicas. Bom, claro, o objetivo era menos filosófico e bem mais técnico, né? Voltado, sobretudo, para a classificação de projetos, de grupos de pesquisa, bolsista, né? Como toda classificação tem um propósito, essa também tinha, né? Não era uma comissão voltada para questões filosóficas, prioritariamente, digamos assim. Bom, houve muita discussão sobre interdisciplinaridade, multi, pluridisciplinaridade, né? E, sobretudo, a necessidade que foi levantada por vários desses representantes, não é, de considerar a história dos campos científicos integrantes dessas áreas. Bem, a tabela que veio depois foi muito pouco alterada, né? Esses trabalhos foram finalizados com um relatório, não sei informar se esse relatório foi ou não publicado e onde. Bom, eu acho, então, que essa recontextualização pode nos permitir entender o que está em jogo em todas as iniciativas, nas reações e nos conflitos que são gerados no interior dessas áreas. Não podemos esquecer, né, que se trata de uma batalha. O próprio Michel Foucault sempre disse, né, o conhecimento é fruto de uma batalha. Bom, dada essa relevância do tema, né, eu acho que
também é vital a gente entender a estruturação e a hierarquização dessas áreas, porque elas definem critérios de avaliação da ciência. E, mais recentemente, além da tecnologia, a chamada inovação, né? Que também a própria inovação é uma inovação, né, na denominação. São definidores também de recursos ao desenvolvimento de pesquisas nos países. Constituem elementos de políticas científicas explícitas ou implícitas. Daí a necessidade de serem compreendidas e problematizadas. Não há dúvida de que a classificação é vital em toda e qualquer ciência. Temos aqui no Brasil um capítulo, o capítulo brasileiro da ISCO, International Society for Knowledge Organization. Isso só reafirma a importância da classificação do conhecimento no mundo inteiro. Essa associação existe em quase todos os países, tem uma revista própria que é internacional e publicada 4 ou 5 números por ano, se não me engano, chama-se Knowledge Organization. E tem um outro aspecto que também acho interessante de ser discutido, a questão da articulação entre ensino e pesquisa, né? Pesquisa e disciplina. Estudar comunidades disciplinares que funcionam como fórum de discussão e avaliação mútua de resultados, que vai pressupor também compreender o conjunto de regras, comportamentos, linguagens e sociabilidades, né? Como dizem as pesquisadoras francesas, que eu cito ao final, cada disciplina tem seu ethos próprio, que marca a identidade de seus membros, sobretudo na recusa da sedução de questões que excedem os limites da disciplina e ameaçam abri-la a intrusos. Trata-se de Isabelle Stanger e Bansua de Vincent, que tem um livro 100 palavras para começar a pensar a ciência, né? E elas vão dizer que essas disciplinas engendram, às vezes, uma ortodoxia, tendo como consequências fechamentos ou prisões disciplinares, né? O que vai explicar, segundo elas, um apelo mundial à pluridisciplinaridade. Bom, no Brasil, há um crescimento expressivo de cursos que integram a área interdisciplinar na CAPES, anteriormente denominada multidisciplinar, o que reflete não apenas um crescimento de cursos, que seria explicado pela própria dinâmica da produção científica, né, que cresce exponencialmente, mas também uma complexa mudança identitária nas áreas do conhecimento. O surgimento de novos problemas, por exemplo, né? Daí dizer que todas as áreas têm seus documentos de área. É importante a gente entender isso, porque, na verdade, somos nós representados nessas instituições, né? E que promovem atualizações periódicas em fóruns dos respectivos campos, né? Portanto, estamos representados nesses fóruns e precisamos atentar para essas práticas que fazem parte do fazer da ciência. Bom, a proposta de uma epistemologia crítica, quando o conhecimento se pergunta sobre si mesmo, no meu entendimento, passa pelo estudo da institucionalização das diversas ciências e suas estruturas enquanto campos hegemônicos disputados em busca de reconhecimento, prestígio e recompensas. A avaliação da ciência desde o pós-guerras define critérios de cientificidade e, salvo engano, são incorporados e reproduzidos em diversos países, inclusive no Brasil, e muitas vezes de forma acrítica. Nem sempre, evidentemente, não é? Desde a década de 60, usa-se uma série de conceitos ou noções para designar fenômenos que regem a ciência, não é? Little Science, Big Science, de Derek Sola Price, livro publicado originalmente em 63, menciona o conhecido efeito Mateus na ciência, estabelecido por Merton, né, a partir da parábola dos 10 talentos, no Evangelho de Mateus. Aspas, porque a qualquer que tiver, lhe será dado e terá abundância, mas ao que não tiver, até o pouco que tem, lhe será retirado. Fácil de ser identificado, o efeito Mateus na ciência constitui um desafio às políticas científicas engessadas e enviesadas na sua ortodoxia,
pois que podem levar a distorções. Acrescente-se a esse ingrediente a transposição de característica da chamada Big Science para a avaliação de pesquisadores, grupos de pesquisa, laboratórios, bolsas, prêmios, etc. Tais paradigmas determinam critérios de cientificidade, sistemas de recompensa, distinção e etc. Assim, no sentido de Bourdieu. Não é? Tudo isso está na história e gera áreas hegemônicas e políticas científicas com resultados passíveis de contestação. A régua que avalia a produção da ciência feita deixa de fora a ciência sendo feita, no sentido de Bruno Latour. O modo de produção do campo das humanidades pode ser identificado totalmente com o fazer de outros campos da ciência, sem prejuízo do primeiro? São perguntas, não é? Há ainda normas estabelecidas em determinada área que são impostas e se estendem a outras. É o caso, por exemplo, dos comitês de ética em pesquisa, criados em instituições que realizam pesquisas com seres humanos. Das ciências médicas para as ciências humanas e sociais, a compreensão do que seja a proteção dos sujeitos da pesquisa tem causado inúmeros impactos nas pesquisas qualitativas. Longe de preservarem os sujeitos da pesquisa, que poderiam ser objeto de estigmatização, como ocorre de fato nas pesquisas médicas, tais normas redefinem estratégias metodológicas usadas nas ciências humanas e sociais, mas não apenas. A obrigatoriedade de preservar o anonimato na realização de entrevistas, tanto de história oral ou outras modalidades, impede os estudos que abordam questões como identidade e memória. E aí eu falo de dentro do meu campo. Não é? Nossos entrevistados falam em primeira pessoa e querem dizer os seus nomes. Não é? Então, os prejuízos são imensos. A chamada Scientometrics, mais tarde denominada bibliometria e mais recentemente métricas, mede a produção científica a partir de indicadores e critérios quantitativos, que, embora importantes na identificação de frentes de pesquisa, tendências e outros fenômenos que somente os grandes números podem manejar, o que fica de fora do sistema? Qual o lugar da diferença no sistema de avaliação da ciência? Há que se atentar tanto para a diferença como resistência, quanto para a diferença que sofre resistência do sistema. Critérios puramente qualitativos respondem pela qualidade da produção científica ou podem gerar o chamado produtivismo. Ou tornam os dois fenômenos, a produtividade e o produtivismo, indiscerníveis. Efetivamente, o que dizem os números quando apontam os mais produtivos, as revistas mais qualificadas, os autores mais citados? O estímulo ao publicar ou perecer gera artigos que muitas vezes não se dedicam a entender, a partir de uma análise qualitativa, por que há os mais produtivos, as mais qualificadas revistas, os autores mais citados. Bem, dentro do contexto dessa distorção que muitas vezes ocorre, está hoje o ranking de Xangai, não é? Esse ranking mundial de avaliação das universidades e que produz, muitas vezes, a chamada Síndrome de Xangai. Né? Publica-se mais do mesmo, em muitos casos. Eu cito algumas linhas do Manifesto de Leiden sobre métricas da pesquisa. Não sei se todos conhecem, eu conheci recentemente, e acho que a discussão pode nos ajudar nesse momento. Não é? São 5 autores, esse texto foi traduzido aqui, se não me engano, pela própria USP, e os 5 autores são de diferentes países, e esse manifesto está disponível numa página da USP. Né? Os autores, eles vão dizer o seguinte, alguns trechinhos, tá, que eu pensei aqui. Cada vez mais se utilizam dados para gerenciar a pesquisa. As avaliações da pesquisa que já foram individualizadas, solicitadas e realizadas por pares, atualmente são rotineiras e baseadas em métricas. A questão é que agora a avaliação é majoritariamente dependente de dados, ao invés de juízos de valor.
As métricas proliferaram, em geral bem intencionadas, nem sempre bem informadas e frequentemente mal aplicadas. Não sou eu que estou dizendo, por favor, gente. São eles. Publicaram na revista Nature. Tá? Corremos o risco de prejudicar o sistema da ciência com as próprias ferramentas projetadas para melhorá-lo, uma vez que a avaliação é cada vez mais realizada por instituições sem o devido conhecimento sobre as boas práticas e sobre a interpretação adequada de indicadores. Os autores elencam diversos outros indicadores que surgiram ao longo do tempo, e eu vou pular essa parte porque isso está no Manifesto de Leiden, e assinalaram como cientometristas, vejam que é uma especialidade, eles são os que lidam com as métricas, como cientistas sociais e gestores de pesquisa, temos observado com crescente apreensão a má aplicação generalizada de indicadores na avaliação do desempenho científico. Os exemplos a seguir são apenas alguns de inúmeros casos. Em todo o mundo, as universidades tornaram-se obcecadas com a sua posição nos rankings mundiais, a exemplo do ranking de Xangai e da lista do Times Higher Education, apesar dessas listas serem baseadas, no nosso ponto de vista, deles, em dados imprecisos e indicadores arbitrários. Fecha aspas. Os autores, então, vão indicar, mais adiante, 10 princípios para melhorar as práticas de avaliação da pesquisa. Essa parte também eu deixo para futuras leituras do próprio manifesto, para não cansá-los. Voltando à nossa realidade. Como as universidades têm lidado com esses fenômenos no Brasil? Todas essas questões estão mais claramente visíveis nas ciências que integram a outrora denominada Big Science. O que dizer das chamadas humanidades? Práticas de pesquisa específicas são, de certa forma, ignoradas no sistema de avaliação da ciência. Historiadores do mundo inteiro se ressentiram desses critérios que priorizam a publicação de artigos, já que suas práticas são e eram voltadas para a produção de livros, capítulos de livros, traduções, com resultados mais consolidados. Hoje o quadro já está mudando por força da absorção de critérios internacionais pela ciência brasileira. O que isso traz como consequências? Afinal de contas, publicar ou perecer. Revistas novas ou relativamente novas, muitas das quais ainda sem avaliação no sistema Qualis da CAPES, ou com avaliação baixa, acabam padecendo da doença do 1, 2, 3. Ou seja, morrem no nascedouro. Além da questão do conteúdo e da qualidade científica. Seja porque não tiveram apoio institucional, ou porque não são procuradas por pesquisadores e alunos da pós, que vão priorizar as revistas que melhor posição têm no ranking. Aprenderam com seus mestres. Quanto esforço se perde nesses caminhos? Quantos talentos perdidos são conhecidos? A internacionalização da pesquisa é um outro item. Critério hoje com peso para definir qualidade. E isso pode perder de vista prioridades locais que aguardam recursos e oportunidades para produzir novos conhecimentos? É uma pergunta. E em relação às artes? Em relação à filosofia? Como medir produção nesse campo com os mesmos instrumentos utilizados para e definidos pela ciência de ponta? Uma tradução de texto do grego, que leva às vezes anos para ser realizada, pode competir com artigos publicados em periódicos por pesquisadores dessas outras áreas do conhecimento, sobretudo as mais consolidadas? O que isso gera, inclusive, em termos de financiamento de pesquisa e as oportunidades que perdem, às vezes, de forma irreversível. A priorização de temas de pesquisa obedece a uma política científica, muitas vezes pouco conhecida dos pesquisadores. São as chamadas políticas implícitas. Alguns campos do conhecimento são desvalorizados em detrimento de outras disciplinas, áreas que fazem parcerias com a indústria, por exemplo, e que geram lucros. Bom, este seminário constitui uma oportunidade para indicar a necessidade de mudança de mentalidade no campo da pesquisa científica, tecnológica e de inovação,
talvez uma espécie de virada conceitual e hermenêutica, se não estivermos indo com muita sede ao pote. Não é? É um princípio. Essa virada seria um novo ponto de partida para rediscutir o que de fato seria uma ciência comprometida com a sociedade, se não ignorando tendências de países que já resolveram boa parte de suas mazelas sociais ou que têm suas próprias prioridades, mas focalizando as lentes investigativas em patamares condizentes com a realidade nacional de cada país, considerando a identidade e a cultura vis-à-vis a sua trajetória histórica, não como algo engessado ou essencialista, mas como uma plataforma que faça avançar a construção de saberes na sua singularidade. Seria uma espécie de mudança de paradigma na concepção da estrutura da ciência, tal como é concebida hoje. Talvez seja ainda necessário discutir concepções de tempo bem diversas, não aquela linear e homogênea newtoniana típica da retórica do Estado, que promove sua própria hegemonia, mas uma outra que considere o tempo da experiência, o tempo vivido, a intuição, a memória, a arte, a vida, enfim. Eu fico por aqui para não cansar vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? Agradeço a palavra, professora Icléia Thyssen. Gostaria de registrar a presença aqui nesse nosso seminário, nesse nosso encontro, do Sidney Oliveira, que é doutor em filosofia pela Unicamp, violeiro atualmente, pós-doc pela Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e também da atriz de cinema, de teatro, a Natália Lorda, que é mestre pela ECA, e agora está se aventurando também no ramo da ópera. Né? Eu anunciei todos os convidados e os que chegaram também agora, é importante e agradecer a presença. Como a própria professora Icléia Thyssen falou, como demora anos e anos para se traduzir um texto em grego, ninguém melhor agora do que o professor Alexandre da Silva Costa. Ele não foi combinado. O professor Alexandre da Silva Costa, ele tem a formação dele inicial em História, depois ele fez doutorados no Brasil e na Alemanha, inclusive foi orientando do Heribert Böder, que foi talvez um dos últimos, né, discípulos diretos do Martin Heidegger, e depois ele teve um pós-doc conosco na música em Ribeirão Preto, e já há algum tempo ele é professor da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Filosofia. Então é uma alegria tê-lo aqui, eu que sou leitor dos livros dele, o poema de Parmênides e a integral dos fragmentos de Heráclito, que tem sido uma referência internacional na leitura desses grandes autores antigos da Grécia. Então passo a palavra com alegria e agradecimento pela presença, assim como da professora Icléia. Eu coloquei até no nosso WhatsApp, são os cariocas, são os dois colegas que vão dar essa contribuição inicial aqui por professores visitantes, e logo em seguida nós vamos então abrir a discussão para todos presentes. Obrigado. Bom, antes de mais nada, então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. O Rubens acho que já fez apresentações mais do que suficientes, né? Embora toda a apresentação não é nenhuma correção ao Rubens, né? Ela vai ser inexata, né? Inevitavelmente. Eu trabalho em larga escala assim, com literatura da antiguidade, sobretudo idioma grego, tradução, mas tudo isso foi disparado na minha experiência a partir de necessidades contemporâneas. Sou historiador e filósofo, e por uma série de circunstâncias do pensamento contemporâneo, eu fui sentido historicamente, assim, no meu percurso acadêmico de formação, uma necessidade e uma concentração, uma dedicação literalmente vital aos textos antigos, ao legado, né, filosófico, poético, artístico, de uma determinada tradição, sempre na medida de poder avaliá-la também, reconhecê-la como impacto no nosso presente, na nossa, digamos assim, nessa espécie de confecção de uma presença que é transhistórica e que, portanto, exige necessariamente um diálogo com a história e a sua contínua construção e reconstrução. Então, eu acho, foi de fato uma coincidência feliz. Também não conhecia a professora Icléia, né, que trabalha justamente, entre outras coisas, imagino, também com memória.
E é importante lembrar, né, já que eu estou falando dessa conexão, né, que o poema de fundação da tradição ocidental, que é a Ilíada, e da mesma forma a Odisseia, os poemas homéricos, assim como toda a épica grega, eles são obra, assim reza o credo de Épico, das musas. E as musas são divindades da memória. Então, toda cultura que vem de cultivo, inclusive, é um culto da memória. E então investir na memória, na sua construção, né, é lutar, é resistir contra o esvaziamento, contra o esquecimento, o recalque, aquilo sem o que a gente fica sem qualquer tipo de referência. Então eu fico feliz, eu fiz uma série de apontamentos, confessando inclusive ao ser convidado pelo Rubens e acompanhar, e o grupo do WhatsApp, de não estar exatamente muito claro para mim o que seria de fato o objetivo desse encontro. E aí, vendo aqui vocês e no almoço e tal, e acho que marcado então o encontro já por uma positiva informalidade, eu comecei a decidir ainda um tanto mais por construir a minha fala em cima disso que já está aparecendo, sem ignorar os meus apontamentos também, porque concordo plenamente com a professora Icléia, que, dada a dimensão e a magnitude do problema que o encontro evoca, eu acho que esse é um passo inicial. A princípio, talvez uma troca de ideias que nos permita chegar, não sei, a um consenso, ou mais do que um consenso, a uma atitude conjunta. Porque, e eu comentava isso já desde a vinda, eu conheci ela no aeroporto, né, vindo para cá, e aí nós já entabulamos uma conversa, né? Quando nós pensamos na universidade, e aí foi uma felicidade que o professor Poveda também tenha mencionado a história do termo, né? Nós estamos falando necessariamente de política pública, o que não quer dizer que nós não possamos nem devamos instaurar uma reflexão acerca das áreas do saber, ou campos do saber, a nomenclatura terminológica das ciências, por via epistemológica. Mas o que significa epistemologia? Desenraizamento? A circunstancialização? Porque, infelizmente, a gente tem sido muito afetado por isso, por essa acircunstancialização, por essa falta, então, de enraizamento, que, por sua vez, é um sintoma de uma determinada cultura da objetividade e que marca a academia literalmente moderna a partir de que a objetividade foi, inclusive, inoculada por parte das ciências por interesse de quantificação de produção industrial. O sintoma terrível de que nós somos obrigados à produção de conhecimento, eu gostaria mais de criação de conhecimento. Né? Isso não são detalhes, para mim, pelo menos, não são detalhes. Né? A criação viria justamente do grego poiesis, né? A capacidade inventiva, engenhosa, aliás, daí que vem o nome engenharia, né? Engenhosa do humano e não a sua produtividade. Esse sintoma da produtividade e não da criatividade, que é um dos elementos engenhosos comuns à diversidade das ciências. E aí o sentido próprio de universidade é que, portanto, na sua origem não disfarça a sua pretensão universal, ou seja, por isso universitas, ela vem justamente da experiência que diz universo e que, por sua vez, o universo diz a unidade do diverso. Uma das unidades dessa diversidade toda, qual diversidade? Do humano, é que ele é aquele que cria ciência. E cria diversamente modos distintos do conhecimento da ciência. Então, o que nos une como universidade seria justamente essa criação, ou, se quisermos também, produção de conhecimento, na medida que a ciência e o conhecimento é um distintivo de um ethos. Né? Aproveitar que a professora citou o ethos próprio, ou mais próprio de cada campo do saber, é preciso recuar positivamente aquilo que também é a universalidade do termo na sua origem,
ethos. O que há de fenômeno comum no humano? E há vários fenômenos comuns no humano, a despeito das várias e diversas formas, né, da humanidade. Então, um desses pontos comuns é justamente o conhecimento, a ciência, que fala de... E aí o termo ethos em grego, né, curiosamente, ele remete para a ideia original, simples, bastante simples, de lugar. Lugar. Ou seja, toda a origem da reflexão acerca do ethos é já, ou sempre já teria sido, uma pergunta sobre o lugar do humano na natureza no qual ele está inserido. E, portanto, daquilo que poderia ser, não apenas o seu característico, daí a extensão do ethos para a questão do caráter. Qual o caráter do lugar humano que o distingue de outras formas naturais de vida, ou quais os caracteres desse lugar que faz o lugar do humano ser tão diverso, mas ainda assim ser especificamente esse humano, e não outro domínio, não outro ethos. Então, nós partilhamos, e eu acho que isso incide fortemente na intuição que leva a nomear a universidade como universidade, de um lugar comum na experiência humana, que é ter o conhecimento, ter o saber, ou o nome que nós preferirmos a isso, não só como um elo comum da humanidade, como um traço, uma característica do humano, mas como algo que lhe é inevitável. Ou seja, seria ingênuo querer declarar, embora o humano faça isso também, né, historicamente sabe disso, querer declarar guerra ao conhecimento, na medida em que ele nos é inevitável. Né? A reflexão sobre o ethos, na sua origem, contempla, portanto, aquilo que é inegociável. Não está na ordem do meu querer, do meu gostar, ser mais ou menos como sou. É uma tarefa e uma reflexão de origem filosófica, né, que quer reconhecer que lugar é esse. E aí sim, na medida em que esse lugar é reconhecido, né, favorecer aquilo que aí sim potencialize esse conjunto de caracteres ou de experiências que são necessariamente humanas. E é nesse sentido, olha o que eu acabei de dizer, necessariamente humanas. É nesse sentido que eu sempre achei muito inusitado, de início era só um ruído, né? Como que houve uma má música, né? Que as ciências humanas sejam uma subdivisão no mundo das ciências. Né? Porque isso me dá a entender, vai parecer brincadeira, mas é muito sério, que as demais não são humanas. E elas estão fora do ethos. Elas são desumanizadas, elas são desumanizantes. Vejam bem, eu estou sendo, no bom sentido, espero, provocador, porque isso tem a ver com a tal cultura da objetividade que talvez parece ter imposto, aí sim, a um determinado segmento científico, uma sua desumanização, como se não fossem humanos produzindo esse saber. Há toda uma doutrinação, uma inclinação muito ingênua de que há um conhecimento em si, uma realidade em si, e que aquele, olha que paradoxo, né? Aí a gente dá um pouco de aula de lógica, né, em filosofia, né? Que aquele que produz conhecimento não tem nenhuma mão no conhecimento produzido. Afinal, ele é neutro, objetivo. Bom, isso não se sustenta nem querendo muito como reflexão teórica a respeito das ciências e do conhecimento. O conhecimento é humano e humanizado, totalmente tingido das nossas impressões digitais. A que farsa, portanto, obedecemos, nem que seja por falta de reconhecimento, e reconhecimento é uma forma de conhecimento, quando sempre ainda insistimos numa objetivação de um certo dito conhecimento objetivo, científico, ou que tenta associar a ciência a essa objetividade. Tendo cedido historicamente demais a isso, é que a gente viu a universidade trair o seu sentido basal, que é reconhecer a diversidade de conhecimento de cada área, reconhecer que são ethos específicos de criação de saber, mas sem ela, a perda foi essa. Isso nos desuniu, e universidade, ou seja, o universo também é união, né? Isso nos desuniu profundamente,
Primeiro, no sentido que há pouco diálogo, fala-se muito em interdisciplinaridade e realiza-se muito pouco. O que a gente vê como política pública e como política acadêmica formal, apesar dos louváveis gestos em contrário, é uma política de segmentação desses saberes, né, e que, portanto, só ratifica o afastamento ou mesmo o impedimento da possibilidade de diálogo, e é por isso que é bem interessante ter uma oportunidade como essa, né, de estarmos falando aqui, no melhor sentido, né, de diferenças e até de desigualdade das experiências com relação aos campos vários do saber, mas que, portanto, então, como eu dizia, redundou numa segmentação dessas partes. E em políticas universitárias, que aí sim hierarquizam esses campos naquilo que é a linguagem predominante do nosso momento histórico, pelo menos a partir do século XVII e XVIII, que é justamente isso que eu chamei de sintoma, a produção. E a produção tem a ver com a capacidade de produzir bens de consumo. É necessário, é urgente que a universidade reconheça o quanto ela vem sendo subserviente. Ela não tem, ou tem muito pouca autonomia com relação ao, embora ela seja um universo, ao universo que, entre aspas, está lá fora, mas está em cheio aqui dentro. Nessas políticas de investimento acadêmico, são mais bem contemplados e, por isso, vão ganhar maior status científico aqueles que atendem à produção de necessidades de bem de consumo. Claro que, na sua experiência como cientista, talvez isso não interfira. Então, não estou, por favor, não me entendo aqui como agredindo ninguém. Mas você é mais financiado pela CAPES porque isso vai dar resultados de aplicação na ordem dos bens de consumo, como a reflexão filosófica, pelo contrário, né, vai ser amaldiçoada porque essa gente que fica falando coisas como essa, contra o bom funcionamento da máquina. Porque a máquina está completamente interessada no êxito da produção. E produzir reflexão não só tem um outro tempo de dilatação e de sedimentação dos seus saberes, como, além de tudo, né, impõe certas dificuldades a essa locomotiva. Então, eu pergunto, quem vai me financiar? Ninguém. E esse é um problema urgente. Eu acho que, em alguma medida, ou em larga escala, é isso que faz, para mim isso também é sintoma. O Rubens é um professor, é um artista da área de música e que, portanto, eu acho que é bastante relevante que o convite para esse tipo de reunião tenha sido disparado a partir dele. Porque da mesma forma que, então, eu percebo que toda ciência é necessariamente humana, a pergunta é por que justamente as ciências humanas e as suas áreas talvez mais próximas, como as próprias artes, a princípio, elas caíram nesse lugar de pouco investimento, de pouca relevância e de reconhecimento nas políticas públicas acadêmicas, né? Ou para a universidade, ou, no caso do Brasil, pelo menos atualmente, mais contra a universidade do que para a universidade. Porque eu acho muito grave nós estarmos aqui e não lembrarmos, no nosso universo, do universo que nos rodeia e que nos invade. Como bem lembrou a professora Icléia, não só há, neste momento, uma consulta pública do Senado brasileiro para a extinção dos cursos de humanidades nas universidades públicas, isso está em aberto, e há um projeto para tal, senão não haveria consultoria pública. E aí, de novo, né, um mínimo de lógica, né? E o argumento chega a ser comovente de tão burro. É que esses cursos são muito baratos. E faculdades particulares poderiam assumir isso. Bom, isso é uma farsa, porque faculdade particular quer ganhar dinheiro, é uma empresa, e não vai ganhar dinheiro com o que não produz bens de consumo. A outra grande farsa é que está no texto do projeto, que, então, se são cursos baratos, qualquer cidadão poderia pagar para se formar nesse curso. Bom, cursos que não prometem emprego, né? Cursos que, a princípio, né, talvez fora do mundo justamente da ciência, não prometem emprego. Depois é que qualquer cidadão brasileiro esse é tão abastado para pagar um curso numa universidade ou numa faculdade particular.
Então, são questões absolutamente graves, né? Justo no momento também, além dessa consulta pública, como aí sim, acho que foi mais exatamente isso que a professora referiu, a disciplina de filosofia foi retirada do ensino médio na última quinta-feira, em nível nacional, repetindo a reforma de 1965 após o golpe militar. O Brasil repete os seus mesmos gestos de forma quase histriônica. O quanto que isso diz do nosso momento, em termos de nível simbólico, né? O que significa retirar a filosofia do ensino médio nacional depois de ter voltado apenas há 9 anos atrás, porque ela foi retirada em 65 para voltar a 9 anos. Durou 9 anos, retiraram de novo. É preciso que se digira isso nesse plano simbólico. Não estou falando isso porque apenas eu sou filósofo, mas estou sim preocupado. Você vê que eu faço parte de um departamento, de uma universidade, portanto, de uma política do conhecimento, em que nós lutamos muito, aproveitando essa nova realidade de inclusão da filosofia nas escolas, para termos cursos especializados em licenciatura. Passar isso na CAPES foi um sufoco. Agora eu tenho turmas cheias, felizmente, para as quais eu digo, vocês não têm possibilidade de emprego. Eu passo por isso todos os dias. Eu vou dar aula num lugar em que quem está sentado à minha frente ou é maluco, ou é herói, ou não tem o que fazer. Porque formalizaram que ele não pode ter emprego. Esse poder é o poder de uma força econômica, cultural, que é isso que eu estou chamando de uma sociedade para bens de consumo, que captura completamente a universidade. E, portanto, vai mostrar sua devastação mais violenta nos lugares que ela julga mais precário ou mesmo desnecessários, como esses gestos fazem ver. Então, esses mais recentes episódios são os episódios mais graves, de maior magnitude, que chegam ao extremo de uma identidade que a gente tem não reconhecido ou recalcado, ou, justamente, por atuarmos em outros campos do saber não tão afetados por isso, sequer reconhecemos, já que não nos acossa tanto. Então, para que eu não, como eu falei, para não confundir a minha fala com nenhum tipo de desautorização de nenhum desses campos do saber, um dado que a professora passou e que a gente que vive, então, nessa área de humanas, umas menos desgraçadas, outras mais, a gente vem lidando com isso há muito tempo, que são a questão das notas e de como se faz a qualificação para essas notas. Além da questão de que o que está em jogo é quantificação e não qualificação, e aí outro paradoxo terrível de ligar, toda uma cultura acadêmica analítica, mas que não faz análise de nada a respeito da sua produção, ela impõe, não reconhecendo a diversidade da unidade da ciência, que haja protagonismos nesse mundo científico que obriga outros setores de ciência a ser coadjuvante. E uma das formas, a forma mais terrível de você fechar esses lugares, é não ter orçamento, não ter financiamento, não ter bolsa. Justamente porque não há produção desejada. Então a gente fica nessa ilusão de que a minha pesquisa está sendo contemplada pela minha excelência. Sim, em parte. Mas ela é instrumentalizada pelo Estado ou mais do que pelo Estado. Pelo mercado, vamos falar o termo claro. Então isso nada contra, de novo, o cientista ou quem produz ou cria esse conhecimento. Mas muitas vezes o favorecimento que ele recebe tem a ver com uma dimensão que, se não for uma teoria crítica, se não for talvez a reflexão filosófica, não for o sociólogo, o historiador e outros campos análogos, dificilmente ela vai ser feita. Dificilmente você vai ter a criação de uma leitura disso que é o universo que nos circunda, e, para repetir o termo que eu utilizei, nos captura mesmo quando nós não reconhecemos. Ou, eu diria mais radicalmente, tanto mais nos captura, quanto mais nós não o reconhecemos. Então, para dizer como isso, de novo, encarna, e foi um dos dados, eu acabei não mencionando, que a professora nos trouxe, é que a gente convive, por exemplo, agora mesmo, eu fui presidente de banca de ingresso de professor, na universidade,
E a gente tem toda uma cultura da CAPES, do CNPq, de quantificação, dos currículos, né, das provas. Acho que a professora chegou a citar exatamente isso, me corrija se eu estiver errado. E para nós é muito difícil esse negócio de um paper valer mais do que um livro. A nossa experiência é completamente outra em relação a isso. Mas há, ao que parece, eu não estou tão bem informado, uma tiranização do padrão de notificação pelas ciências médico-biológicas. Então, veja, é isso que eu estou dizendo. Não me confundam, nem eu quero confundi-los. Nada contra o modo como se produz conhecimento nessas áreas, que, né, dependentes da observação, do experimento laboratorial, no caso da medicina, da própria urgência, ela é marcada por um tipo de atualização e velocidade completamente estranho ao que é a lentidão da arte, da filosofia, das letras, por exemplo. Né? Quer dizer, chamar a lentidão é justamente o modo como opera um determinado pensamento para esse tipo de criação de conhecimento. Então, você consegue, ou está conseguindo, perverter completamente uma tradição milenar, porque, afinal de contas, o meu orientando, a minha orientanda, não querem ficar desempregados. Eles vão criando cacuetes de como funciona para passar num concurso. E ninguém mais escreve livro, porque eu tenho que ser como um médico, que escreve paper com 8 pessoas junto. Desculpe, é de uma violência. Porque eu vou entender que esse aluno, essa aluna que querem ingressar aqui, comecem a ser, eu vou usar um termo forte, servis. E servis, de alguma forma, é servil, sim. Porque eles também têm que comer, eles também têm que trabalhar. Né? E descaracterizar por completo um ofício tanto mais antigo do que tantas outras formas de produção de conhecimento que, sim, nos tiranizam, dada a nossa irreflexão. A nossa falta de coesão a partir da adversidade. Então, sublinho de novo, eu não quero desunir ninguém. Desunido está como está hoje. E é por isso que a universidade, há muito, não é universidade. Você cria campos de isolamento, nenhuma conversa, que torna o papo da interdisciplinaridade uma balela, a despeito das louváveis exceções e dos louváveis esforços. E, portanto, o meu contributo, se há algum nele, eu não sei, para variar, eu já devo estar falando demais, em mais de um sentido, inclusive, era esse, a minha preocupação que eu externei ao Rubens desde o início, é claro, é bem-vindo, e quando eu pergunto que ciência é não humana, né, para justamente fazer o elogio da humanidade da ciência e, ao mesmo tempo, protesto contra o isolamento das ciências humanas, é que eu não gostaria, em ocasiões futuras, como também não hoje, de pensar isso em nível meramente epistemológico, ou gostaria de pensar nisso pensando uma nova categoria epistemológica. Não a da objetividade de uma epistemologia, de que a verdadeira epistemologia é saber considerar e reconhecer aquilo que interfere na própria criação do conhecimento. E como eu espero ter, né, tocado aqui alguns pontos delicados, são muitos esses elementos. Que sim, nós não somos autônomos, pelo contrário, nós somos plenamente condicionados por coisas e ordens que nos superam em potência. E justamente porque somos condicionados, é quase um acidente que certas áreas são beneficiadas para além e para aquém das nossas vontades, e outras são acidentalmente, né, segregadas, marginalizadas e conduzidas, no momento atual do país, aí uma especificidade brasileira, apesar de concordar que a crise é talvez mundial, um fenômeno mundial, são levadas à asfixia. Que é isso que nós estamos presenciando, a meu ver, muito particularmente no Brasil. Bom, muito obrigado. Desculpa, por favor.